Bom, então, continuando, pessoal, a gente estava vendo no vídeo anterior que a grande questão que se colocou para o Freinet, embora ele não tenha expressado isso nesses termos, era a chamada oposição instituições internas e instituições externas. Então, recapitulando, toda vez que alguma tentativa, através do uso de dispositivos grupais, no sentido de obter a desejada transformação da escola, chegava a um determinado limite, alguma coisa externa aos dispositivos grupais se colocava para estes como um obstáculo intransponível ao alcance dessa transformação desejada. Então eu dei alguns exemplos no outro vídeo, né, de ideologia de gênero, de escola inclusiva, né, e no caso da ideologia de gênero é um fato concreto, é um fato empírico, que há colégios que não aceitam esse tipo de orientação por conta de religiosidade, padrões morais, etc, etc, etc. Então, esse é um exemplo, me parece que bastante bem acabado, mas imaginemos que numa determinada sala de aula eu fizesse algum tipo de combinação com vocês que não tivesse a ver com aquilo que diz respeito ao andamento esperado, tradicional de uma sala de aula, né? Vamos voltar ao exemplo que eu dei anteriormente. O de abolir frequência, abolir presença, abolir aulas e etc. Né? Isso poderia, eventualmente, ser objeto de queixa por qualquer um, né, que esteja fora desse combinado, fora desse dispositivo que, então, seríamos eu e vocês, hipoteticamente. Bom, por que isso é importante? Porque isso vai voltar em outras circunstâncias, ao longo do movimento institucionalista, e essa oposição instituições internas versus instituições externas vai ser muito fértil, como nós vamos ver futuramente, para a construção de uma oposição, igualmente, que vai ser formulada por um dos criadores da análise institucional, Georges Lapassade, no sentido de tentar explicar por que, usando dispositivos grupais, já que essa era a ferramenta por excelência da transformação em qualquer ambiente institucional, por que paradoxalmente, usando grupos, não se conseguia chegar à desejada transformação. Então a gente vai voltar a esse tema, retenham isso, a gente vai voltar a esse ponto quando falarmos da análise institucional, mas o pessoal da análise institucional andou trabalhando ali junto do pessoal das pedagogias institucionais, conheceu essa experiência. Então, tem um atravessamento mútuo ali entre a futura análise institucional e as pedagogias institucionais. O Lapassade, o primeiro livro que ele publicou não foi outro que senão um livro chamado A Entrada na Vida, que é um livro crítico em relação à escola como instituição de formação, de amadurecimento do alunado, em qualquer grau, né? Então, por esse caminho, a gente poderia contestar, ou pelo menos pensar criticamente, sobre o valor, a importância de algo como, por exemplo, a própria formação profissional em psicologia, né? Não sei se vocês sabem, só a título de ilustração, mas há uns 20 anos aproximadamente, o próprio Conselho Federal de Psicologia baixou uma resolução dizendo que não apenas psicólogos poderiam ostentar o título de psicoterapeutas. Então isso é uma coisa aparentemente estranha, né? E que de fato talvez merecesse ou mereça uma atenção maior da nossa parte, mas é um fato concreto, há uma portaria com 20 anos de existência do próprio Conselho Federal de Psicologia deliberando sobre isso. Como que dizendo que o Conselho não tem como fiscalizar isso, que outras profissões podem igualmente oferecer psicoterapia, por mais que isso pareça estranho para nós.
Mas então a gente poderia se perguntar, o que eu estou fazendo aqui? Né? Pois é, o que vocês estão fazendo aí? Né? O que eu estou fazendo na psicologia há 30 anos? Exercendo uma profissão regulamentada. Então, um psicoterapeuta que não tenha feito hipoteticamente psicologia, tenha feito teologia, filosofia, ou sei lá o quê, ele não pode trabalhar com vínculo profissional como psicólogo. Ele pode tão somente se intitular no mercado profissional como um psicoterapeuta. Mas se você cobrar um diploma dele de psicologia, e eu não estou dizendo que ter um diploma de psicologia garanta grande coisa, mas garante, por exemplo, uma exclusividade no acesso a determinados campos de atuação profissional, já que nestes campos só podem ser contratados sujeitos portadores de um diploma profissional de psicologia. Tá claro?